Falou, Boa obrigado. recuperação para a Vera, tá? Isso aí, obrigado. Tamo junto. Estamos vibrando por Eu estou ela. fazendo fisioterapia e estou com uma dor no braço É, hoje, por desse que enquanto, nela não pode piorou. botar nada. Foram tentar aqui, vamos botar um gelo. Ih, piorou 100% na hora que botou o gelo. Tira logo, rápido. Tem que esperar. O médico pediu pelo menos 3 semanas para depois fazer outra radiografia para ver como está. Então vamos Vai lá. melhorar, vai Foi o melhorar. meu, só para concluir, foi meu presente de aniversário. No dia do meu aniversário, ela caiu. Falou. Elza. Meus amigos, estamos nós reunidos aqui mais uma vez na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 20 de setembro de 2024, nesse horário das 16 horas. Nós estudamos essa obra, conversando com os espíritos da reunião mediúnica de Terezinha Oliveira. Tá? E nós estamos estudando hoje o capítulo 2, que tem por título Durante o Diálogo. E hoje nós vamos começar a estudar, o meu é página 53, Dialogando sob a orientação de Jesus. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos aqui elevar o nosso pensamento ao alto, ao Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, Dr. Bezerra de Menezes, Francisco de Assis, os espíritos amigos. Hoje também é o dia da nossa irradiação para os enfermos físicos, o nome da nossa irmãzinha Vera e da Eloá, da Verinha, está todo mundo aqui no nosso caderninho de preces. Vamos agradecer inicialmente a Deus pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui na nossa caminhada, como podemos ainda, buscando estudar, aprender, crescer, progredir. Pedimos ao médico Jesus e àqueles que trabalham para esse mestre que fortaleça e abençoe todos os nossos irmãos que nesse momento podem estar necessitando, Senhor, do teu amparo, do teu abraço, da tua sustentação. Que todos esses irmãos possam ser devidamente amparados nas suas necessidades, para que assim, em breve, possam se recuperar, possam prosseguir com as suas atividades e possam também, a cada dia, Senhor, buscar a sua transformação moral, para que assim essa recuperação, seja física, seja espiritual, se processe de forma mais rápida. Assim agradecemos a todos esses companheiros, amigos espirituais que tanto têm nos ajudado. E te pedimos, ó Pai, a permissão para iniciarmos o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus, graças a Deus. Então vamos lá, gente. Dialogando sob a orientação de Jesus, tá? Vamos. Eloá, você pode, minha amiga, eu posso fechar o teu microfone? Só quero perguntar para você onde estamos. Eu acho, eu estou na 50 ou 3. na 3 aqui. Saiu daqui. 53. Dialogando sob a orientação de Jesus, achou? A3, 2. Então, eu estou. Vamos lá. Dialogando sobre a orientação de Jesus. Deixa eu ver. 53. 53, 52, então estou aqui. Dialogando sobre a orientação de Jesus. Eu vou fechar seu Está microfone. aqui, achei. Ok, pode fechar. Isso. Então vamos lá. O atendimento aos desencarnados, envoltos ainda nas dificuldades de adaptação, emaranhados no ódio, na vingança, nas dores morais, é feito com laboriosa conversa e sentimento sincero. Dialogando sob a orientação de Jesus, vamos reconhecer nos espíritos irmãos em humanidade. Porque nós temos que lembrar sempre que cada um desses irmãos que chegam, né,
a mesa mediúnica, buscando, né, um esclarecimento, uma palavra amiga, um atendimento, não importa como eles chegam. Às vezes, alguns chegam em situações bastante deploráveis, outros chegam com grandes sofrimentos, né? Outros chegam querendo, né, fechar as portas, implodir a casa, liquidar com cada um de nós, até verbalizam isso, né? Verbalizam, fazendo ameaças, outros dizendo que vão nos dar mais uma chance se a gente aceitar a proposta deles, ou podemos até ficar com a porta da casa aberta, desde que a gente não interfira, faça um pacto de não intervenção, ou que a gente aceite seguir as orientações deles, todo tipo de coisa. Nós já vimos, né, sobre isso em vários estudos, em várias obras. Mas a gente não pode esquecer disso, que por mais cruéis, ameaçadores que eles sejam, são nossos irmãos em humanidade. E isso, às vezes, nós temos dificuldade de entender. Não precisa ir muito longe, né? Se a gente... Vamos falar da relação encarnado para desencarnado. Pronto. Na relação encarnado para desencarnado, nós temos dificuldade disso. Quando a gente vê algum companheiro encarnado que cometeu algum ato bárbaro, muitas vezes, o que a gente pensa? Meu Deus, que horror! Né? O que essa criatura ainda está fazendo aqui? Eu queria que essa criatura... A gente não fala isso? Quando vê algum ato bárbaro de algum irmão encarnado, e a gente tem dificuldade de imaginar que são nossos irmãos. E ainda mais dificuldade a gente tem de quando a pessoa diz assim, tem que orar por eles. A gente diz, não, aí é demais. Tem certeza? Mas Jesus já nos ensinou que esses são os muito mais necessitados. Até Ivone Pereira, ela não pega a Carmen todo dia de manhã, bota lá no grupo, de vez em quando eu mando para vocês também, pegando a postagem da Carmen. Quando a Ivone pede para a gente orar para os muito sofredores, são esses. São esses. Os mais sofredores não são as vítimas, entre aspas, né? São aqueles que causam dor, os que espalham a dor, disseminam a dor, esses são os mais sofredores. E é esses que, encarnados, não vou falar nem dos desencarnados, que nós temos dificuldade de imaginar como irmãos da humanidade. Vamos lembrar que eles vão desencarnar. Eles vão desencarnar. E chegando no mundo espiritual, não vão mudar a forma de ser e de pensar só porque não tem mais corpo físico. Porque a gente sabe que a morte não dá título de anjo para ninguém. Para ninguém. Então, esses companheiros vão chegar no plano espiritual continuando a pensar como eles pensam e, às vezes, até mais agressivos, porque agora eles não têm a limitação que o corpo físico impõe. Então, eles poderão ser mais plenos nas suas agressões. Mas Jesus nos chamou, disse para nós, são nossos irmãos em humanidade. Então, nós precisamos reconhecer, como disse a Terezinha Oliveira aqui, nesses espíritos, nossos irmãos em humanidade. E isso, gente, eu não sei se vocês concordam comigo, entre aqueles que comungam conosco, né, às vezes debaixo do mesmo teto, familiares, traz para a gente certos probleminhas, não é?
Porque quando você fala e verbaliza isso alto, perto de alguém que não comunga das mesmas ideias que você, aí o pessoal diz, é absurdo, né? Isso é um absurdo, está querendo o quê? Leva para casa, né? E aquela coisa, está com pena deles? Leva para casa. É mais... Ô, Rose, uma vez eu estava entre parentes, um grupo grande, e aí não sei por que motivo surgiu a situação de bandido e tal, de assalto. Aí a polêmica que surgiu é que vou dizer, alguns disseram, poxa, são vítimas dele mesmo. Aí o outro já dizia, poxa, bandido morto, bandido bom é bandido morto. Aí começou a Isso. polêmica, sabe? E caramba, e são pessoas com argumentos assim firmes, tem Sim, uma visão de que é isso mesmo e acabou. e é complicado, né? Às vezes você pode até, só um instantinho que eu estou puxando o fio aqui, você pode até ganhar um adversário por causa disso. Ou alguém que passa a te antipatizar. Aí começa aqueles deboches, aquelas coisas todas. Né? Mas a gente não pode mudar o nosso modo de ser. Nós aprendemos isso. Nós aprendemos isso. Aprendemos que precisamos amar. Está lá no Amai os vossos inimigos, né? Como Jesus ensinou. E o grande problema é que as pessoas não entendem o que é esse amai os vossos inimigos. Elas não conseguem entender. E fica toda essa confusão, né? Essa confusão toda, e você tem que entender aquela criatura, como é que ela pensa, né? Mas nós não podemos ceder, né? Nós não podemos mudar o nosso modo de pensar, porque alguém vai ficar chateadinho com a gente, não entende o que a gente pensa, como a gente pensa, e a gente tem que seguir, sim, sempre, lembrando sempre esse capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é amai os vossos inimigos, não é? E tem o retribuir o mal com o bem. Quando ele fala também no item 5 dos inimigos desencarnados, e por aí vai, né? Nos mostrando como, no item 10, amai-vos uns aos outros e sereis felizes. E esse capítulo, no item 3, no 1, 2, 3, no quarto parágrafo, explica muito bem, né? Sobre o amor, amar os inimigos, que não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza. Falamos disso até essa semana. Visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Então, está no Evangelho? Está. Cumpra-se. É assim, se está no Evangelho, cumpra-se. É lei pétrea. Tá bom? Não tem vírgula, não tem abre parêntese. É aquilo e acabou. Então, ela fala aqui, outro item que a Terezinha Oliveira fala é tratá-los com naturalidade e falar-lhes com seriedade sobre suas necessidades, baseando-nos na revelação espírita, que é o Evangelho redivivo. Dialogar, portanto, é ter calma e prudência, a prudência aliada à calma, muita prudência. Confiar na equipe espiritual, lembrar que nós não estamos sozinhos. Daí não há necessidade de ter medo, porque nós sabemos que tem companheiros que têm medo.
Eu tenho uma amiga, ela é médium, psicofônica, mas ela tem um medo danado das ameaças que os espíritos fazem. Ela mesmo já falou, aí, por umas 3 vezes eu tive vontade de sair da mesa mediúnica. Eu perguntava para ela, mas por quê? Por causa das ameaças que eles fazem, né? Vou acabar com você, você vai ficar doente, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Olha o que a Terezinha diz aqui. Confiar na equipe espiritual. Confiar, né? Só vai nos acontecer aquilo que tiver que acontecer, o que for da vontade do Pai. Fora isso, nada vai acontecer, a não ser que eu procure o desvio, aquele famoso desvio. Aí pode acontecer um monte de coisa, que é a tal da porta larga. Conduzir o necessitado ao esclarecimento, buscar esclarecê-lo com base nos argumentos do Evangelho, mas sem precisar estar mostrando a ele, porque no Evangelho, porque no Evangelho. Não, porque às vezes o companheiro, o que ele não quer ouvir falar é a palavra Evangelho, igreja, Deus. Principalmente se esse companheiro, lá em vidas passadas, sofreu muito com certas questões, né? Muita coisa que o pessoal fazia e dizia que era em nome de Deus. Lembra lá da Inquisição e outras coisas mais? Mas você pode argumentar com base no Evangelho, sem precisar falar do Evangelho, com aquilo que você aprendeu do Evangelho. Exercitar o coração da compreensão. Compreender que aquele companheiro está passando por aquele momento difícil. E que nós já passamos ou vamos passar. Entender que ele não vai mudar a opinião dele de uma hora para outra. Até porque você não tem a varinha de condão. Né? Ele precisa vivenciar aquilo. Aquela dor é muito intensa e é dor mesmo. Então, você vai procurar dar aquela palavra amiga, de esclarecimento, de apoio, e não de crítica. E não dizer, deixa isso para lá, isso é besteira. Ele pode virar para você e dizer assim, e suas dores são besteiras também? Ah, não, mas a minha dor... Por quê? Ouvir sem criticar. Aí lembra daquele livro Voltei, né, do irmão Jacó. Ele ali dá um depoimento firme sobre isso, como ele fazia. E nós vamos ver isso também aqui. Ouvir sem criticar. Joana de Ângeles diz, daquele livro Mestre de Amor, se dar uma orientação é algo muito bom, saber ouvir é divino. Porque não é, em alguns momentos, importante que ele saiba o que você pensa. Às vezes ele já sabe o que você pensa. Ele já até sabe o que precisa fazer. Mas ele precisa colocar para fora, fazer aquela catarse. Porque tem espíritos, irmãos nossos, que dependendo de onde ele vem ou onde ele se encontre, ele está há muito tempo, sem ter a oportunidade de falar. Eu vi essa semana um filme pequeno. Foi um trecho, é uma história verídica, que aconteceu nos Estados Unidos por volta de 1830, 1850. Foi antes da Guerra da Secessão. Né? Antes da Guerra da Secessão. E o sul dos Estados Unidos era escravocrata, né? As grandes fazendas de escravos. E quando vem a guerra, é onde vai acontecer o fim da escravidão, porque o norte, que são os Yankees, né? Eles vão
começar a convocar escravos fugidos para o exército. Então, as fazendas do Sul vão começar a perder os seus escravos. Mas esse filme passa ainda, né, alguns anos antes da guerra. Então, é uma fazenda sulista, aonde o senhor da fazenda ele comprou um grupo de escravos, a maioria jovens, adolescentes, crianças de 12, 13, 14 anos, nessa faixa de 12 a 16 anos. E coloca, né, todos eles assim, em pé, um do lado do outro, e começa dando as diretrizes, como eles devem se comportar na fazenda deles. E uma das diretrizes, está lá a senhora, a esposa dele, né, que não parece que ela é pior que o marido. E aí ela mostra para a filha, que tinha uns 10 ou 12 anos, e começa a conversar com a filha mostrando. Aí pega o rosto da pessoa, vira para um lado, vira para o outro, aí diz, essa até que tem o cabelo bonito. E pede para a filha dar o nome a elas. Ela não quer saber se aqueles escravos são nomes. Entendeu? Minha filha, que nome você vai dar para essa? Aí a menina diz, Júlia. Então, seu nome é Júlia. E para essa, assim vai. Aí, no final, depois que ela faz isso, o marido diz, a ordem que ele vai dar ali na fazenda, nenhum escravo pode conversar com outro escravo. É proibido a conversa entre eles, a não ser que uma pessoa branca da fazenda, ele, a mulher ou qualquer outro branco, dê a ordem para ela falar, tipo assim, fale para outra pegar isso. E ele diz, vocês não podem conversar entre si. Se vocês forem vistos ou ouvidos conversando entre si, o castigo será terrível. A única coisa que eu permito é que vocês assobiem. Só podem assobiar. Não podem conversar entre si. Vejam essas criaturas. Jovens, todos jovens. Não podiam, tinham irmãs, primos, não podiam conversar. Um não podia falar com o outro. Se fossem ouvidos, um falando com o outro, eram castigados barbaramente. Então, a pessoa tinha que ficar em silêncio, só podia assobiar, não podia pedir para o outro, me ajuda aqui, não. Só depois tivesse dentro da senzala, longe dos patrões, mas durante o dia tinha que ser silêncio, não podia. Então, imaginam essas pessoas, fora aqueles que eram, né, isso aqui do nosso Brasil, amordaçados, né, com aqueles aparelhos, outros que, quando iam para a lavoura, principalmente assim de frutas, eles colocavam uma maçã na boca do escravo e botavam aquela mordaça, para que ele passasse o dia sem só mordiscando aquela maçã. A maçã era enfiada dentro da boca e botava o negócio, para que eles não dessem prejuízo, porque se botasse o escravo no pomar, ele podia pegar uma fruta para comer, né? Então, muitos eram amordaçados para não comerem, ou então enfiavam uma maçã dentro da boca e botavam aquele aparelho, né? Tem aquela escrava, que eu esqueci o nome, acho que é da Astácia, né? Que ali é uma figura mais, vamos dizer assim, mitológica, né? Dizer que aquela escrava ela não existiu. Ela representa esse tipo de coisa que faziam com os escravos, né? Então, imagine uma pessoa que passa uma vida assim. Chega no plano. Imagina o ódio, se não for um espírito, era o ódio, né? Que esse espírito vai permitir que cresça dentro dele. Chegando ao plano espiritual, a gente não sabe aonde esse espírito pode ser levado, e vamos dizer que durante o período que ele está na erraticidade, ele seja mantido numa situação como essa. A gente já ouviu falar, né? Faixas vibratórias terríveis, onde sofrem todo tipo de tortura e o silêncio pode ser imposto.
Aí esse espírito, né, depois de resgatado, amparado pelos amigos espirituais, né, chegam à nossa mesa. Esse espírito quer ouvir, ele quer falar. E que ele quer colocar para fora toda aquela, né, aquela raiva, aquele ódio, aquela coisa. E você vai ficar, não, você tem que perdoar. Não é assim. Então, ouvir sem criticar, diz a Terezinha, orientar sem acusar, ensinar sem humilhar, esclarecer sem exigir. Você tem que perdoar, porque senão Deus também não vai te perdoar. Meu Deus, não podemos esquecer, é claro, que grande parte desses torturadores eram o quê? Religiosos. Eu já contei aqui, eu não sei se eu já contei para vocês, mas eu já contei a história da minha bisavó, que era lá das Alagoas, branca, de descendência portuguesa. Ela contava para a gente que os pais e os avós dela, né, foram donos de fazenda, de escravos. E ela contando, eu ficava olhando, né? Quando eu conheci minha bisavó, né? Quando eu era criança, minha bisavó já tinha uns 80 e poucos anos, mas era uma mulher muito lúcida. Morreu com 103, 104 anos, muito lúcida. E ela contava que os escravos, que a avó dela contava, né? Que os escravos da fazenda domingo, eles botavam uma roupinha branca neles, que eles iam tudo para a igreja. Que o meu tataravô era muito bom, levava todo mundo para a igreja com roupinha branca. Ia todo mundo rezar, e a família muito religiosa. Mas que ele não aceitava nenhum comportamento de disciplina. E um dos castigos que ele fazia era encostar o escravo na parede, pegar um prego, pregar a orelha na parede, com prego, tomar a distância e chamar o escravo. Vem! E o escravo tinha que ir. Já sabe o que acontecia, né? O pedaço da orelha ficava na parede, né? Mas ela dizia que eles eram muito bons. Não, eles eram muito bons. Tudo muito bons. Todo domingo os escravos iam para a igreja rezar. Eles eram muito bons. A Georgina, ela contava isso para ele, que era o que a mãe e o avô dela contavam para ela. Eles eram muito bons, muito religiosos. E a maioria deles era mesmo. Eles iam todo mundo para a igreja, né? Fazia as quermesses da igreja, não era assim. Mas agiam assim. Agiam assim. Aí você vai falar sobre perdoar? Perdoar para essas criaturas? Claro que não. Quer dizer, isso não está tão distante assim da gente, não. Pelo menos na minha família, eu me lembro muito bem da minha bisavó contando essas histórias. E outras mais que ela contava lá. Vivência dela, né? Daquele povo branco, né? Então, que tinha os seus escravos. E vai por aí. Então, de repente, uma pessoa que passou por uma violência dessa, há tão pouco tempo, porque nós temos pessoas encarnadas aqui no Brasil que foram netos de escravos. Ainda temos, que foram bisnetos de escravos, que estão encarnados. Né? A minha mãe tem 92 anos. Né? Então, a avó da minha mãe, se bem que a família da minha mãe era italiana, mas tem o lado do meu avô que era negro. Quer dizer, não é tão distante assim, não é? Não é tão distante assim.
Então, esses espíritos estão aí. Por isso que ela fala aqui: ouvir sem criticar, orientar sem acusar, ensinar sem humilhar, esclarecer sem exigir, consolar sem mentir. Ah, aquele que chega dizendo que quer matar, de liquidar todo mundo, pede perdão a Deus, que todos os seus pecados serão perdoados. Isso é consolar com mentira. É consolar com mentira. Pede perdão que seus pecados serão perdoados. É assim que funciona? Mas isso é consolar mentindo. Por isso, muitos irmãos, quando chegam ao plano espiritual, se revoltam. Nós já tivemos lá na mesa mediúnica, muitos anos atrás, muitos anos mesmo, uma irmã que chegou à mesa gritando, xingando, falando as maiores barbaridades em relação ao pastor dela, da igreja dela. Porque ele dizia para ela que quando ela morresse, ela ia ver maravilhas. Maravilhas. Ela estava totalmente deslocada, ela se revoltava, ela revoltada, que ela tinha sido enganada, que não tinha maravilha nenhuma, não tinha terreninho no céu nenhum. Entendeu? Ela dizia: eu fui enganada. Porque ela acreditou nisso. Ela acreditou. E não buscou a tal da transformação. Porque bastava dizer: levanta a mão quem se arrepende. Pronto, seus pecados estão perdoados. E ela levantou a mão várias vezes. E aí, o que adiantou? Nada. E ela diz aqui: vibrar para conseguir. Desenvolvendo esta função, não devemos descuidar das condições básicas, tais como entendimento doutrinário, amor, energia quando necessário, que às vezes é necessário ter energia, e esforço do campo moral. Aí é o esforço nosso de cada dia. Dialogar, porque ela chama o doutrinador de dialogador, ela usa essa expressão, é ter a oportunidade de dissipar as trevas promovendo a luz. Esse texto aqui, dialogando sobre a orientação de Jesus, foi um texto psicografado pelo médium Emanuel Cristiano. O espírito é Wilson Ferreira de Mello, em reunião do dia 23 de maio de 1997, no Centro Espírita Allan Kardec, em Campinas, São Paulo. Então, o espírito Wilson Ferreira de Mello, disse, foi a Terezinha, não, foi o espírito Wilson Ferreira de Mello que mandou essa mensagem pelo médium Emanuel Cristiano, nessa orientação do dialogando sobre a orientação de Jesus. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre Ô, Rose, esses itens colocados aí me lembrou muito, né, a história que o irmão Jacó conta que quando ele chegou na pátria espiritual, ele pensou que tivesse mais luz, mas ele não tinha devido ao seu procedimento na hora do diálogo com os espíritos, que ele era muito rigoroso, no relacionamento com seus companheiros, né, do movimento espírita, que ele era também muito rígido, né? Então, em função disso, quando ele diz aqui, esse espírito Wilson Ferreira de Mello, orientar sem acusar, ensinar sem humilhar, aí eu me lembrei do Jacó, né? Que é o Frederick Finger, né? Que ele chegou lá e ficou, eu pensei que tinha mais luz, ele ficou, e ele foi recebido só por espírito de escola, né? Né? ela foi o orientador dele. Pois é, e quando, porque ele tinha um mérito de ter se envolvido muito no movimento espírita, ele ter trabalhado em prol do espiritismo, mas quando chegou lá ele não tinha a luz que ele imaginava que tinha, porque o proceder dele não era de acordo com esses itens aqui, né? Evangelizado, né? Não era evangelizado.
É muito interessante. Eu até recomendo, quem ainda não leu, leia esse livro, Voltei. Leiam esse livro, é bom de ler, muito bom de ler. É um livro muito interessante, né? Deixa eu só pegar aqui rapidinho. Ah, tá aqui. É um livro muito bom de ler e que nos ensina muito, porque às vezes, né, a gente pensa, deixa eu ver se eu acho ele aqui, que a gente está, é esse aqui, ó, que a gente está com tudo em cima, né? Voltei, Irmão Jacó. Muito bom mesmo, né? Psicografia do Chico. É uma aula de humildade, de tolerância, né? Então, nós devemos ler essa obra. Eu vou partilhar com vocês aqui um texto do livro Os Mensageiros. Deixa eu pegar aqui. Está aqui, ó. Capítulo 12. A palavra de Monteiro. Eu acho que vocês estão vendo, né? Francisco Canto Xavier, Os Mensageiros, pelo Espírito André Luiz. Monteiro, quando encarnado, foi um dialogador, um doutrinador. Agora ele está no plano espiritual. Então ele diz aqui, ó, os ensinamentos aqui são variados. Fora o amigo de Belarmino, quem tomara a palavra, mostrando agradável maneira de dizer. Continuou. Há 3 anos sucessivos, venho diariamente ao centro de mensageiros e as lições são sempre novas. Tenho a impressão de que as bênçãos do Espiritismo chegaram prematuramente ao caminho dos homens. Se minha confiança no Pai fosse menos segura, admitiria essa conclusão. Belarmino, que observava atento os gestos do amigo, interveio explicando: o nosso Monteiro, que está na erraticidade, tem grande experiência no assunto. Ele está desencarnado. Sim, confirmou ele, o Monteiro, experiência não me falta. Também andei às tontas nas semeaduras terrestres. Ele está dizendo que, quando ele estava encarnado, ele andou às tontas. Como sabem, é muito difícil escapar à influência do meio. Quando ele luta na carne, quer dizer, é difícil você escapar à influência do meio quando você está encarnado. São tantas e tamanhas as exigências dos sentidos em relação com o mundo externo que não escapei igualmente a doloroso desastre quando ele estava encarnado, né? Mas como indaguei interessada em consolidar conhecimentos? É que a multiplicidade de fenômenos e as singularidades mediúnicas reservam surpresas de vulto a qualquer doutrinador que possua mais raciocínios na cabeça que sentimentos no coração. Olha aí o irmão Jacó, que tem mais raciocínios na cabeça, quer dizer, vive mais pela razão que sentimentos no coração. Em todos os tempos, o vício intelectual pode desviar qualquer trabalhador, mais entusiasta que sincero, e foi o que me aconteceu. Agora eu vou para o próximo PDF. Eu vou dar um salto, né? Recebi todo o auxílio para iniciar minha grande tarefa, intraduzível alegria me dominava. O espírito do desdobramento dos primeiros serviços. Minha mãe, a mãe dele, estava desencarnada, né? Que se converter em minha devotada orientadora não cabia um sítio contente. Quer dizer, quando ele estava encarnado, a mãe dele desencarnou e se tornou a orientadora dele no plano espiritual. Ela estava no plano espiritual, ele estava encarnado. E ela orientava aqui enquanto ele estava na Terra, né? Ela era a orientadora dele. E ela estava muito contente. Enorme entusiasmo instalara-se-me no espírito. Sob meu controle direto, quando ele era o doutrinador aqui na Terra, estavam alguns médios de efeitos físicos, além de outros consagrados à psicografia e à incorporação.
E tamanho era o fascínio que o comércio com o invisível exercia sobre mim, que me distraí completamente quanto à essência moral da doutrina. Por isso que o irmão Wilson Ferreira falou aqui, ó, ele diz aqui, ó, desenvolvendo esta função de doutrinador, não devemos descuidar das condições básicas, tais como entendimento doutrinário, amor e energia, quando necessário, e esforço no campo moral. Esforço no campo moral. Por isso que ele diz aí, o Monteiro, se distraiu completamente quanto à essência moral da doutrina. Tínhamos 4 reuniões semanais na casa espírita que ele trabalhava, às quais comparecia com assiduidade absoluta. Ele era assíduo a todas as reuniões. Confesso que experimentava certa volúpia na doutrinação aos desencarnados, de condição inferior, os mais sofridos, né? Para todos eles, tinha longas exortações decoradas na ponta da língua. Aos sofredores, fazia ver que padeciam por culpa própria. Olha o irmão Jacó aí, né? Aos embusteiros, recomendava enfaticamente a abstenção da mentira criminosa. Os casos de obsessão mereciam-me ardor apaixonado. Estimava enfrentar obsessores cruéis para reduzi-los a zero no campo da argumentação pesada. Outra característica que me assinalava a ação firme era a dominação que pretendia exercer sobre alguns pobres sacerdotes católicos romanos desencarnados, em situação de ignorância das verdades divinas. Chegava ao cúmulo de estudar pacientemente longos trechos das Escrituras, da Bíblia, não para meditá-los com entendimento, mas por mastigá-los a meu bel prazer, bolsando-os, quer dizer, jogando na cara daqueles pobres sacerdotes que não tinham completo conhecimento doutrinário, né? Depois, aos espíritos perturbados, em plena sessão. Então, ele decorava aqueles textos bíblicos e jogava ali por cima para cima daqueles espíritos, né? Com a ideia criminosa de falsa superioridade espiritual. O apego às manifestações exteriores desorientou-me por completo. Acendia luzes para os outros, preferindo, porém, os caminhos escuros, esquecendo a mim mesmo. Somente aqui, de volta, depois que ele desencarna e volta para a erraticidade, pude verificar a extensão da minha cegueira. Por vezes, após longa doutrinação sobre a paciência, impondo pesadíssima obrigações aos desencarnados, abria as janelas do grupo de nossas atividades doutrinárias para descompor as crianças que brincavam inocentemente na rua. Quer dizer, depois de fazer aquela doutrinação, né, usando palavras do Evangelho para aqueles espíritos, né, mal terminava a reunião, ele saía da sala e já falava um monte de besteira para as crianças que estavam na rua brincando. Concitava os perturbados invisíveis a conservarem serenidade, para daí a instantes repreender senhoras humildes, presentes à reunião, quando não podiam conter o pranto de algum pequenino enfermo. Quer dizer, chamava a atenção das mães que iam até a casa espírita, né, pedir uma ajuda, porque os filhos estavam doentes, e elas choravam. E ele chamava a atenção dela, por que ele está chorando, né? Isso quanto a coisas mínimas, porque no meu estabelecimento comercial, ele tinha uma loja, ele era comerciante. Minhas atitudes eram inflexíveis. Raro mês que não mandasse promissórias a protesto público. Lembro-me de alguns varejistas menos felizes que me rogavam prazo para, né, deixar, vamos dizer o outro, né, a dívida um pouquinho mais longa. Desculpas, eles pediam proteção. Nada me demovia, porém. Os advogados conheciam minhas deliberações implacáveis. Passava os dias no escritório estudando a melhor maneira de perseguir os clientes em atraso, entre preocupações e observações nem sempre muito retas. E à noite ia ensinar o amor aos semelhantes,
a paciência e a doçura, exaltando o sofrimento e a luta, como estradas benditas de preparação para Deus. Durante o dia, fazia o que fazia. À noite, ele ia para a casa espírita dar aula de evangelho. Andava cego. Não conseguia perceber que a existência terrestre, por si só, é uma sessão permanente. Trabalhava o espiritismo a meu modo. Toda a proteção e garantia para mim, e valiosos conselhos ao próximo. Ao demais disso, não conseguia retirar a mente dos espetáculos exteriores. Fora das sessões práticas, minha atividade doutrinária consistia em vastíssimos comentários dos fenômenos observados. Duelos palavrosos, narrações de acontecimentos insólitos, crítica rigorosa dos médios. Monteiro deteve-se um pouco, sorriu e continuou. De desvio em desvio, a angina encontrou-me absolutamente distraído da realidade essencial. Tem uma frase de André Luiz que ele diz assim: conheça a verdade, para que a verdade não venha te surpreender. Passei para cá, desencarnou, né? Qual demente necessitado de hospício? Tarde reconhecia que abusara das sublimes faculdades do verbo. Como ensinar sem exemplo? Dirigir sem amor? Entidades perigosas e revoltadas aguardaram minha saída do plano físico. Sentia, porém, comigo singular fenômeno. Meu raciocínio pedia socorro divino, mas meu sentimento agarrava-se a objetivos inferiores. Minha cabeça dirigia-se ao céu em súplica, mas o coração colava-se à terra. Nesse estado triste, vi-me rodeado de seres malévolos que me repetiam longas frases de nossas sessões. Os espíritos, a quem ele feriu, repetiam as palavras que ele dizia para eles nas reuniões, né? Com atitude irônica, recomendavam-me serenidade, paciência e perdão às alheias faltas. Perguntavam-me igualmente por que me não desgarrava do mundo, estando já desencarnado. Vociferei, roguei, gritei, mas tive de suportar esse tormento por muito tempo. Quando os sentimentos de apego à esfera física se atenuaram, a comiseração, quer dizer, a piedade de alguns bons amigos, me trouxe até aqui. Imagine o irmão que meu espírito infeliz ainda estava revoltado. Sentia-me descontente. Não havia fomentado as sessões de intercâmbio entre os dois planos? Não me consagrar ao esclarecimento desencarnado? Como é que aquilo podia ter acontecido comigo? Ele acreditava. Eu fui um bom doutrinador. Eu fui um bom professor de evangelho. Como é que isso pode acontecer comigo? Percebendo minha irritação ridícula, amigos generosos submeteram-me a tratamento. Não fiquei satisfeito. Pedi à ministra veneranda uma audiência, visto ter sido ela a intercessora da minha oportunidade. Queria explicações que pudessem atender ao meu capricho individual. A ministra é sempre muito ocupada, mas sempre atenciosa. Não marcou a audiência dada a insensatez da solicitação. No entanto, por demasia de gentileza, visitou-me em ocasião que reservara descanso. Quer dizer, ele não foi ao escritório dela, à sala dela. Ela é que foi ao encontro dele num dia que ela deveria ter de descanso. Crivei-lhe os ouvidos de lamentações. Chorei amargamente e durante 2 horas ouviu-me a benfeitora por um prodígio de paciência evangélica. Em silêncio expressivo, deixou que me cansasse na exposição longa e inútil. Quando me calei, à espera de palavras que alimentassem o monstro da minha incompreensão, Veneranda sorriu e respondeu: Monteiro, meu amigo, a causa da sua derrota não é complexa, nem difícil de explicar. Entregou-se você excessivamente ao espiritismo prático, junto dos homens, nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto de Jesus, nosso mestre. Nesse instante, Monteiro fez longa pausa, pensou os momentos e falou comovido. Desde então, minha atitude mudou muitíssimo. Mudou muitíssimo, entendeu? Então, olha aqui, ó, o que Veneranda diz para ele. Monteiro, você
entregou-se excessivamente ao espiritismo prático, junto dos homens, nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto de Jesus, nosso mestre. E aí foi que ele compreendeu o que ele tinha feito, né? A grande lição. E tanto, diz aqui, né? Aturdido com a lição profunda, respondi, mastigando palavras como quem pensa mais para falar menos. Sim, sim, estou procurando compreender. Grande lição, não é? Esse capítulo do Monteiro, né? Quem quiser, procura o capítulo 12. Eu só trouxe um trecho do livro Os Mensageiros. Que lição! Foi isso aqui que o nosso irmão Wilson Ferreira de Mello, nesse texto, dialogando sobre a orientação de Jesus, trouxe para a gente. O exemplo do Monteiro, que simplesmente fez o espiritismo de escritório, espiritismo prático, o do irmão Jacó, mas não colocou o coração, o amor no trabalho, né? Buscando trabalhar com Jesus. Altamente inteligente, né? Usou do seu raciocínio, mas onde estava o amor? A empatia. Um exemplo clássico, né? Resumindo aqui, esse exemplo, o que o nosso irmão em espírito, Wilson Ferreira de Mello, trouxe para a gente. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre isso? A gente vê, Rose, não só a questão do dialogador e tudo, pessoas equivocadas na prática mediúnica, né? Com um discurso de intelectual, de conhecimento e tudo mais, são, enfim, digamos assim, são cruéis, são assim, são até chegam até ser grosseiros mesmo. Assim, quando você falou a coisa do perdão, você precisa perdoar a pessoa que passou uma vida anterior aí de muito sofrimento, de muita crueldade. Como é que você fala para perdoar assim fácil? Se a gente não perdoa uma besteira, imagine se vai querer que uma criatura que passou, no caso, no exemplo da escravidão, que passou a vida sendo cruelmente sacrificado, cruelmente tratado, vai perdoar assim de uma hora para outra. Quer dizer, essa dissonância entre a prática, né, da criatura, né, com o evangelho. Então, completamente. Mas tem muita pessoa, assim, enfim, essa experiência numa casa espírita, a gente vê pessoas assim muito dissonantes, né? A prática dissonante do que diz, né, e o do que faz. Você vê que ele traz aqui o exemplo da vida dele toda, né? Ele fala da vida dele na casa espírita e a vida dele profissional, Sim, sim. de só uma coisa da outra. Não, é aquela parábola de Jesus, né? Como é que é o nome da parábola? Aquela que ele pede perdão a Deus da sua dívida, mas na hora dele perdoar os credores dele, né? Ele é cruel. Como é essa parábola, gente? Passivo, né? É, E pede o perdão pela dívida dele, que era monstruosa, sim. E Deus perdoou e tudo, mas do companheiro, né? é. Roberto, você gostaria de falar alguma coisa? Não, não, é isso mesmo. É o que a Carmen comentou, que eu ia comentar sobre isso, que às vezes acontece que a gente está se referindo, o nosso tema principal, à mesa mediúnica, né? Ao trabalho mediúnico. Mas muitas das vezes, na própria vida, no dia a dia, as pessoas deixam a atitude evangélica de lado e assumem posturas bem rudes nas suas palavras, nos seus conselhos, nas suas observações. Então, às vezes, tem situações que até fora da mesa mediúnica as pessoas acabam agindo como Monteiro,
Exatamente, né? Agindo como Monteiro. Então, a gente tem que estar vendo. É bom ver esses exemplos para a gente compreender melhor qual deve ser a nossa ação, né? Porque, como ele disse assim, afinal, eu não vivia dentro da casa espírita, era assíduo, pontual, trabalhei anos na doutrinação, na evangelização, e é isso que eu recebo? Cadê as trombetas para me receberem aqui? Aí a gente pergunta se alguém não chegou para ele e disse algumas coisas. Ou se ele não se deparou com um texto, alguma leitura, alguma mensagem, orgulho de reconhecer Também, que tá. isso não é para mim, isso não é para mim. Já Não, imagina. é, E A no mim, contexto. Ah, Rose, desculpe, a vai, mim, Vera, pode falar. a mim traz uma reflexão profunda acerca do móvel, né? Das minhas ações, lá, né? Eu fiquei pensando agora, eu digo, gente, porque a gente trabalhou na mesa mediúnica, né? É, fazendo uma reflexão, né? Até que ponto eu não fui Monteiro? né? Em que momento? Será que a maior parte do tempo, quantos por cento eu fui Monteiro? Porque a gente É, não está livre disso. e essa reflexão não é só sobre a mesa mediúnica, é para nós. Não, é claro, porque assim, no nosso caso, né, no caso, a gente que trabalhou na educação a Ah, vida toda, dentro de sala de aula, quem chegou numa direção que aí é uma coisa mais, você sai da sua sala de aula, né, e abraça a escola inteira. exatamente. Qual porcentagem de Monteiro eu tive? Exatamente, É para refletir mesmo. com certeza, com certeza. Agora, esse texto também, no início dele, mostra que Monteiro e outros, né, porque são relatos de espíritos que tiveram instruções do nosso lar e depois a oportunidade de reencarnar. Ele foi preparado pela veneranda. Agora, para Teve- cima. antes dele encarnar, ele foi preparado, foi considerado Não, apto. a veneranda conversou com ele quando ele já tinha Sim, dado. mas a veneranda é que coordenava o trabalho de preparo dele para reencarnar. Ele foi orientado pelos instrutores e ele estava lá, era considerado bem preparado. Só que quando tu chega na vida de encarnado, a situação muda. Ele até mesmo diz que ele sucumbiu, né? Então, isso aí é uma lição para todos nós, porque a gente aqui encarnado, a gente pode falhar muito A gente se não vem, estiver atento, tem que porque as seduções da vida é muito grande. sim, 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 com certeza. Quantos não fracassaram, né? Depois de terem sido preparados. Quantos não fracassaram? Porque deixaram de vigiar e orar, ou de orar e vigiar. Vamos entrar aqui no capítulo 3, recursos auxiliares. Diz assim Terezinha Oliveira, no diálogo, né, ali com os espíritos, além da palavra, temos outros recursos que podemos usar e que muito favorecem a nós e ao espírito comunicante. A prece. A prece é um deles. Com ela nos ligamos às correntes de energias universais, canalizando-as em benefício de nosso desiderato fraterno. E atraímos o concurso dos bons espíritos, que unem suas forças às nossas, intensificando-as ou suprindo nossas deficiências. Com frequência, a utilizamos para auxiliar no atendimento aos espíritos comunicantes, contendo os mais difíceis, acalmando os sofredores, quer dizer, contendo os espíritos mais difíceis, acalmando os sofredores, abrindo aos confusos os canais da necessária percepção espiritual. Então, está mostrando aqui a importância da prece. Não deve, porém, essa prece, aí veio, presta atenção, não deve, porém, essa prece ser uma prática mecânica,
nem é algo obrigatoriamente necessário em cada atendimento. Não é todo espírito que você atender, você tem que fazer uma prece. Pois há casos em que se consegue atender e encaminhar bem o espírito sem que precisemos empregar a prece. Então, ela fala que a prece é um dos recursos que podem ajudar muito na doutrinação, mas não deve ser usada de forma mecânica, é aquela prece da boca para fora, sem o sentimento, e também não tem que ser regra para todos os atendimentos. Ela é importante, sim, mas tem que ser utilizada na hora certa. Eu trouxe aqui um texto pequeno desse livro aqui, ó, Registros Imortais, de Francisco Cândido Xavier. Registros Imortais. Quem mandou esse livro para mim é até um dos palestrantes da casa, o Eugênio Estáquio dos Santos. Foi organizado por ele. Ele trouxe várias mensagens, né? E nas reuniões que se faziam na casa do Chico Xavier, lá em Uberaba, naquela época eles gravavam, tanto que tem até um gravador daquele antigo, lembra aqui, ó, na capa. Eles gravavam essas mensagens. E a mensagem que ele trouxe aqui para a gente foi uma mensagem que surgiu, né? Quer dizer, foi enviada no dia 20 de junho de 1957. Foi na 34ª reunião. Quem estava presente nessa reunião? O Arnaldo Rocha, Enio Santos, Elza Vieira, Francisco Cândido Xavier, Francisco Teixeira de Carvalho e outros. Mas quem recebeu essa mensagem não foi o Chico Xavier, foi o médium Francisco Gonçalves. A oração, essa mensagem, foi do espírito Jerônimo Cardelli, pelo médium Francisco Gonçalves. A mensagem é amor e oração. Uma bela mensagem sobre a prece que esse espírito Jerônimo Cardelli envia para a gente. Ele diz assim: meus queridos irmãos, venho dar de meu próprio espírito uma singela página pela vontade de amar. Amar é realmente orar, porque amando com amor puro, sentimos Deus em nossa alma, estabelecendo em nós a sublimação pessoal. Imaginem vocês que muitas vezes orava na terra, quando ele estava encarnado, mas sem o sentimento divino do amor do coração. Foi que a Terezinha falou aqui. A prece não pode ser uma prática mecânica. E o Jerônimo Cardelli diz, né, que muitas vezes ele orava na terra, mas sem o sentimento divino do amor no coração. Somente aqui, no plano espiritual, na erraticidade, cheguei a reconhecer que as minhas longas preces no mundo eram, assim, como um leve pingo de água no mar. Não tinham eficácia alguma, porque eu não sentia no espírito aquilo que repetia com os lábios. Hoje, pois lamento o tempo perdido, percebo que temos necessidade da aflição e da dor para que nos retirem da indiferença, despertando-nos o coração para a fé verdadeira. Somente através das grandes aflições da vida é que nós aprendemos a valorizar o amor e a orar fervorosamente. Por isso digo aos meus irmãos, não para formular ensinamentos, mas para aprendermos juntos as lições da vida, que devemos bendizer o sofrimento, porque por ele preparamos o coração para viver com Jesus. Jerônimo Cardelli. Uma mensagem muito bonita desse espírito, né? Que vem bem de acordo com o que a Terezinha Oliveira falou para a gente aqui, que a prece não pode ser uma prática mecânica, né? Então, esse livro não é muito conhecido, não, porque o pessoal lá de São Paulo, né? Acho que é São Paulo, Minas,
essas mensagens foram enviadas ao Centro Espírita Meimei, que foi fundado por Chico Xavier e Pedro Leopoldo, dos anos 50, né? Então, por isso que é Registros Imortais. Tem um livro do Chico, né? Que é Instruções Psicofônicas, que ele é um apanhado dessas mensagens. E esse aqui é outro, que ainda tinha muitas mensagens do Chico, psicografia de Chico e de outros companheiros médios que participavam dessas reuniões que não tinham sido publicadas. E aí o Eugênio Estáquio, com amigos, recolheram essas mensagens e publicaram essa obra, né, que eu achei lindo. Ele mandou para mim, Registros Imortais. Vamos, para a gente encerrar o nosso estudo de hoje, vamos pegar o nosso Livro dos Espíritos, como eu pedi para vocês, abrindo aqui na questão 658. Eu botei lá no apoio, Livro dos Espíritos, 658. Meia, 58. Está na parte terceira, capítulo 2 da Lei de Adoração. A prece. Vamos aqui rever, né, o que o Kardec e os Espíritos Amigos nos falam da prece, já que Terezinha Oliveira colocou bem claro aqui para a gente que a prece é um dos recursos, né, que podemos usar e que muito favorece a nós e a nós, dialogadores, e ao espírito comunicante, né? Então, vamos lá. Alberto, lê para a gente a 658. Sim. Agrada a Deus a prece? A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Adoro essa frase, pois para ele a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo à prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creais que o toque a do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique, de sua parte, um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. O que o nosso companheiro, foi Jerônimo, né, Cardelli, colocou aqui, quando ele diz aquilo nos Espíritos. Não creas, porém, que toque a Deus, quer dizer, que sensibilize a Deus a prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta. Quando ele falou que a prece dele era só de lábios, né? Tânia, você está com o Livro dos Espíritos aí? Pode ler para a gente a 659? Eu não sei se a Tânia está com o Livro dos Espíritos. Tô. Tá me ouvindo? Sim, pode ler para a gente. 659, né? Isso. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele e aproximar-se dele e pôr-se em comunicação com ele. Há três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Quando ele fala louvar, lembra do Pai Nosso? Jesus, o que Jesus diz inicialmente? Pai nosso que estás no céu, né, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Ele está louvando o Senhor. Né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Isso é louvar ao Senhor. Depois você pede. E depois, não esqueça de agradecer. Então, a nossa prece tem que ter esses três itens: louvar a Deus,
pedir, porque nós ainda precisamos muito pedir, né? Mas também agradecer. Mas primeiro, louva ao Senhor. Lembra do exemplo de Jesus. Verinha, você pode ler para a gente a 660? A prece torna melhor o homem? Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhes envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Ana Constantino, lê a 662 para a gente. A minha tem o A, 660A. Não, mas é só a 660. Lê agora a 662. Tá bom. É possível orar ultimamente pelos outros? O espírito de quem ora atua pela vontade de fazer o bem. Pela prece, ele atrai para si os espíritos bons e este se associa ao bem que deseja fazer. Denise, lê a notinha de Kardec, da questão 662. Liga aí teu microfone. Não sei se vai dar interferência. O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece que façamos por outrem é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar, em auxílio daquele por quem oramos, os bons espíritos, que lhe virão sugerir bons pensamentos e dar força de que necessitem a seu corpo e sua alma. Ainda que a prece do coração é tudo, a dos lábios nada vale. Agora, Carmen, pode ler a 663. Minto, Carmen. A 664. Será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E, neste caso, como lhes podem as nossas preces proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de abrandar a justiça de Deus? Resposta: a prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma por quem se ora experimenta alívio, porque recebe assim um testemunho do interesse que inspira aquele que por ela pede e também porque o desgraçado sente sempre um refrigério quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Por outro lado, mediante a prece, aquele que ora concita o desgraçado ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. Neste sentido, é que se lhe pode abreviar a pena, se, por sua parte, ele secunda a prece com a boa vontade. O desejo de melhorar-se, despertado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores, que o vão esclarecer, consolar e dar-lhe esperanças. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos desse modo que culpados vos tornaríeis se não fizesseis o mesmo pelos que mais necessitam das vossas preces. Agora, essa foi a 664, né? Agora, Márcia, lê para a gente a 665. E se deve pensar do Caiu.
Não, ela está aí. Márcia, dá para ler? Deixa eu ver se ela volta. Márcia, consegue ler? Vai ver que ela caiu a internet dela. Tem uma pessoa aqui, P1FN8C, que eu não sei quem é. Eu acho que é a Dulcineia, né? Não? É É a possível? Dulcineia? Não? Não sei se a pessoa pode se apresentar, porque... Eu acho que é a Paula, né? Não? Ah, é Dulcineia. Dulcineia, você tem o Livro dos Espíritos? Pode ler para a gente? É a A 665. Dulcineia não consegue ler. Não Ela consegue, tem um o problema no microfone ela não microfone. consegue abrir. Por Não causa do consegue abrir. microfone. Quer ver aqui. 665, eu vou ler 665. Se deve pensar da opinião dos que rejeitam a prece em favor dos mortos, por não se achar prescrita no Evangelho, né? Olha só que interessante que Kardec está falando aqui. Se deve pensar da opinião dos que rejeitam a prece em favor dos mortos, por não se achar prescrita no Evangelho. Aos homens, disse o Cristo, amai-vos uns aos outros. Esta recomendação contém a de empregar o homem todos os meios possíveis para testemunhar aos outros homens afeição, sem haver entrada em minúcias quanto à maneira de atingir ele esse fim. Se é certo que nada pode fazer que o Criador, imagem da justiça perfeita, deixe de aplicá-la a todas as ações do Espírito, não menos certo é que a prece que lhes dirigis, por aquele que vos inspira afeição, constitui para este o testemunho de que dele vos lembrais. Testemunho que forçosamente contribuirá para lhe suavizar os sofrimentos e consolá-lo. Desde que ele manifeste o mais ligeiro arrependimento, mas só então é socorrido. Nunca, porém, será deixado da ignorância de que uma alma simpática com que ele se ocupou. Ao contrário, será deixado na doce crença de que a intercessão dessa alma lhe foi útil. Daí resulta necessariamente, de sua parte, o sentimento de gratidão e afeto, pelo que lhe deu essa prova de amizade ou de piedade. Em consequência, crescerá num e noutro, reciprocamente, o amor que o Cristo recomendava aos homens. Ambos, pois, se fizeram assim obedientes à lei de amor e de união de todos os seres, lei divina de que resultará a unidade, objetivo e finalidade do Espírito. Eloá, você pode ler a 666? Olha que número sugestivo. Tem gente que pode ver esse número, né? É da Eloá. 666, vamos lá. Pode-se orar aos bons espíritos como os mensageiros de Deus e os executadores de suas vontades. O poder deles, porém, está em relação com a superioridade que tenham alcançado e Dímana, né? Sempre do Senhor, de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Eis porque as preces que se dirigem só são eficazes se bem aceitas por Deus. Então, a gente pode sim orar aos bons espíritos, né? Porque eles são os ministros do Senhor, os mensageiros de Deus, os executores da vontade do Senhor, e o poder deles está sempre em relação com a superioridade que tem alcançado, é a lei de justiça. É a lei de justiça. O poder deles está em relação ao grau de evolução que eles conseguiram alcançar. Mas esse poder vem sempre do Senhor, de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Lembra, quando eu falei no início, que eu tinha uma amiga que tinha muito medo de certos espíritos, porque achava, né, que as ameaças deles podiam realmente pegar na gente? Olha o que ele diz aqui, ó, né? Porque o verdadeiro poder dimana sempre do Senhor, de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Eis porque as preces que se nós dirigimos a esses espíritos só são eficazes se bem aceitas por Deus. Então, a gente encerra aqui, né, a aula de hoje
entendendo por que a nossa irmã Terezinha Oliveira colocou aqui a prece, né, como um recurso que nós podemos usar e que muito favorecem, não só nós, mas também aquele espírito que chega à mesa para se comunicar, né? Mas, como nos disse o nosso irmão Jerônimo Cardelli, né, naquela mensagem, a prece tem que vir do coração, e não, ó, do hábil, né? Da boca para fora. Tem que vir do nosso coração. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Ô, Rose, eu gostaria de agradecer. Eu não pude participar no início, né? Estou aqui passando nessa situação bastante difícil. E eu queria agradecer a todos vocês pelas mensagens que vocês deixaram para mim, de melhoria, nesse momento que eu estou passando por essa situação. Tá? Que Amém. Deus abençoe. Com certeza. Em breve, minha amiga, você vai estar aí recuperada e vai estar aí participando, voltando às suas atividades, porque eu sei que você é uma grande trabalhadora de Jesus. E você vai estar aí a pleno vapor, como diz, mas vai devagar. Vai, Como não rezar, como não pedir, né, o bem da Verinha, né? Como não? querida, nossa amada companheira de tantos anos, né, Verinho? Ó, um beijo no seu coração, minha irmã. Eu sei de como é esse coração aí, com muito amor, né? E sempre com aquela palavra amiga, aquele abraço, aquele carinho para todos nós. Então, nós temos que pedir a Deus por você, que Bezerra de Menezes, esse médico dos pobres, te envolva com muito amor, com muita força, com muitas energias, para que você logo, logo esteja pronta a voltar às suas atividades. Fala, Ô, Verônica. Rose, ô, Márcia, Márcia melhorou? Ontem Márcia estava com febre. Eu estou bem já. É que, ó, Melhorou? o Rosa, minha internet caiu. Ai, voltou agora, por isso que eu não consegui ler. Ah, tudo bem, minha amiga, tudo bem, tá tudo bem, tudo maravilha. Então Bem, tá, gente, até já. a gente agradece a presença de todos. Vamos dar uma paradinha em 15 minutinhos, tá? Quando for, assim, 17h40, a gente retorna para o estudo do Livro dos Médiuns, tá bom? Sempre agradecendo a Deus, a Jesus, os Espíritos Amigos, essa oportunidade abençoada que temos aqui de estarmos trocando essas vibrações, né, uns com os outros e nos fortalecendo, porque nós só vamos crescer caminhando juntos. Que Deus abençoe a todos, tá bom? Ó, beijão para todos. Daqui a pouco a gente está de volta, tá bom? Daqui a pouco a gente está aqui de volta.